Compartilha esse vídeo com alguma pessoa que esteja precisando, mano. Porque tem pessoas que às vezes tá num momento ruim da vida, de repente numa depressão ou algo do tipo. E eu acredito que um simples vídeo pode mudar, assim como eu li na palavra da Bíblia de hoje, uma palavra, um encorajamento que você der para uma pessoa, ele pode mudar ali uma parte do dia, pode mudar o dia, ou de repente mudar até a vida de uma pessoa, tá? De repente dá um start na mente dessa pessoa, ela toma coragem, começa a treinar, trabalhar, se dedicar, estudar, e a vida dessa pessoa... Bom dia, minha galera! Como vocês estão? Tudo beleza? Espero que sim, mano! Galera, agora são 5h30 da manhã, mais ou menos. Tô aqui mandando o meu cardio. Na verdade, já finalizei meus 5 km de corrida. E no vídeo de hoje eu queria falar uma parada importante para vocês e também contar sobre algumas coisas, né? E novamente eu venho aqui para falar para vocês sobre o desafio, né? E só recapitulando, eu tenho acordado cedo todo santo dia, tenho lido a Bíblia, pedido para Deus me dar sabedoria, né? Para que eu seja alguém melhor, para que eu consiga mudar coisas da minha vida. E acabei que eu tive algumas palavras e tal, e eu percebi uma coisa, cara. Eu sou um cara que eu tenho, segundo a Bíblia, um arquétipo de encorajador, né? E na Bíblia diz que a gente deve amar as pessoas e a gente deve espalhar nossa mensagem de acordo com o que nós somos, né? E eu tenho muito essa parada de encorajador, né? De ser alguém que, cara, que acredito que as coisas darão certo, sabe? Que as coisas vão acontecer, que a gente vai conseguir realizar nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos. E é algo que queima no meu coração, sabe? É uma coisa que eu gosto. Tipo assim, eu não tô aqui gravando esse vídeo porque eu quero ficar famoso, eu quero ganhar muito dinheiro. Claro que a gente também pensa nisso, né? Isso faz parte. Mas eu gosto, sabe? Eu sempre no meu Instagram, eu sempre postei eu treinando, fazendo meus cardios e tal. É uma parada que eu gosto muito, mano. Eu gosto sempre de falar pra você que tá me assistindo aí, pra qualquer pessoa, que é possível, mano. Mostrar que é possível a gente melhorar, a gente crescer, a gente vencer, sabe? E eu vou contar uma história pra vocês, mano, de uma época que eu tava na faculdade. E foi uma época em que eu me desafiei, sabe? O professor comentou que junto com a gente, né, quando a gente saísse formado, sairiam mais de 100 mil pessoas, né? E ele falou pra gente, o que vocês estão fazendo de diferente, né? Qual que é a diferença de vocês para sair daqui e entrar no mercado de trabalho, para vocês conseguirem sair à frente de 100 mil pessoas, por exemplo? Então ele explicou pra gente que a gente deveria ir fazendo curso, focando, se especializando mais e tudo mais. Nessa época eu comprei um curso tal, era uma plataforma, né? E lá tinham vários cursos, né? E eu comecei a estudar, mano. E eu lembro que tinham as provas, né? Na faculdade. E eu tinha alguns amigos lá e tal. Normalmente, às vezes, a prova era em grupo, às vezes era individual. Mas, enfim, eu não era o cara mais inteligente. Eu não tinha muitas skills, sabe? Eu era bem fraco, assim. Só que eu sempre fui esse cara que... encorajador, cara. Eu encorajo a mim mesmo, sabe? Eu acredito que eu posso fazer uma coisa, eu vou pra cima até que eu consiga realizar essa coisa, né? E nessa época, galera, quando acabava a prova, o professor, ele liberava os alunos, né? Então ele falava,
tô dando a prova aqui, começa às 19 horas, quando der 20 horas, quem já tiver terminado pode ir embora. Quem não tiver, fica lá, até às 22 horas, né? E sempre, cara, eu era um dos que ia embora por último. Até que um dia eu resolvi me desafiar e eu falei, cara, eu vou estudar mais do que todo mundo, vou me dedicar mais do que todo mundo, e no final das contas, vamos ver o que vai acontecer. Não tenho certeza de nada, não sei se eu vou ficar bom, não sei se eu vou aprender, mas eu vou fazer o que eu puder, né? E nessa época eu estudava de noite, né? E eu trabalhava de madrugada. Então eu saía da faculdade mais ou menos às 22h30, ia para o meu trabalho e começava a trabalhar meia-noite. Então quando iniciou essa matéria, né? Era até uma matéria de banco de dados. E eu fui, cara, eu saí da empresa, saí da faculdade, fui correndo para a empresa. Chegou lá, eu tinha mais ou menos 1 hora e meia. Ao invés de descansar, como eu sempre fazia, eu comecei a estudar aquela matéria, mergulhar, estudar. Quando deu 2 horas da manhã, que era a hora da ceia, né? Que a gente tinha, e normalmente a gente sempre tirava um cochilo lá. Eu resolvi estudar, mano. Então, peguei o notebook ali e comecei a estudar e tal, e beleza, e assim foi por vários dias, né? E eu percebi que eu comecei a ficar bom, cara. Precisava fazer um comando diferente, inserir um dado, inserir alguma coisa na tabela, remover, fazer um join, que era tipo misturar também tinha a parte de misturar uma tabela com a outra. Então eu me dediquei nessa parada, sabe? E era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, só que de repente eu comecei a gostar dela, cara. E se tornou uma das que eu mais gostei, sabe? Então, eis que chegou o grande dia da prova, né, galera? O professor passou a prova, novamente, quem terminar até tal horário pode ir embora, né? E sempre eu tinha alguns amigos lá, né? Até um em específico que ele era mais inteligente que eu, ele sempre tomava a iniciativa e tudo mais. E ele sempre terminava e ia embora, cara. Um dia eu até falei pra ele, mano, me ajuda aí e tal. Ele foi embora, mano, não me ajudou nada, sabe? No final da prova. Porque a gente tinha essa parada, ó. Como eu sei mais, eu vou te dar uma ajuda, né? Só que nesse dia foi o dia de eu descontar, basicamente. Mas com um lado bom, claro, né? E o professor passou a prova e tal. E toda a galera lá fazendo a prova. Quando deu o horário de finalizar a prova, eu simplesmente fechei meu notebook e fui saindo. Aí o pessoal olhou assim, meio que abismado, sabe? E falou pra mim, ué, que foi? Eu falei, já terminei, tô indo embora, tal. Enviei a prova pro professor. Não, pera aí, me ajuda aí. Falei, pô, cara, não consigo, mano. Minha namorada tá me esperando, eu preciso ir embora. E eu fui embora, né? Só que a grande chave disso daqui que eu tô contando pra vocês, dessa história, né? É que, se você parar pra perceber, eu era um cara que não entendia daquela matéria, eu não gostava porque eu tinha dificuldade, né? Eu era sempre o último a ir embora, mas eu resolvi acreditar em mim, sabe? Me encorajar e falar, cara, eu posso melhorar, eu posso ser o melhor aqui e tudo mais. E eu tomei uma iniciativa, né? Assim como eu já li em um livro, tem poder quem age. Mais poder ainda, quem age certo. E superpoderes, quem age certo e na hora certa, tá? Então, a mensagem que eu queria deixar pra vocês é que se você se desafiar, se você tiver coragem, sabe? Você consegue mudar várias coisas na sua vida, você consegue deixar de ser o pior e consegue estar entre os melhores, você consegue mudar seu corpo, sabe? Você consegue deixar de ser gordo e se tornar uma pessoa magra, você consegue deixar de ser fraco e se tornar forte, você consegue deixar de ser burro e se tornar alguém mais inteligente, tá? Você pode não ser o melhor, tá? Mas se você for dedicado, se você se esforçar, se você se encorajar, você pode pelo menos mudar uma chave ali
que vai fazer com que você esteja muito melhor do que todos, porque a média ela é muito fraca, sabe? Quando falamos de média, estamos falando de mediocridade, tá? Mediocridade são pessoas que... a mediocridade, ela tá com as pessoas que não fazem nada além do que é confortável, né? Então, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer coisas que poucas pessoas estão dispostas a fazer, né? Para que você seja alguém que ganha mais do que a média, você tem que estar disposto a trabalhar mais do que a média, você tem que estar disposto a estudar mais do que a média, fazer mais do que a média, né? Cara, quando você vê alguém bem-sucedido, alguém com um corpo bonito, com um carro legal, com uma casa bacana, cara, admire, tá? Porque eu acredito que 99% dessas pessoas são de verdade. E sempre que você vê uma pessoa dessa, nunca escute muito o que essa pessoa tá falando, tá? Mas veja o que essa pessoa tá fazendo, tá? Você tem que ter um olho clínico de tipo assim, enxergar o que ela faz e não o que ela fala, né? Então quais são os hábitos dessa pessoa? Como que ela trata tal coisa? Como que ela pensa sobre tal coisa? Quais as atitudes que essa pessoa toma, né? E é isso que eu queria deixar no vídeo de hoje para vocês, que se você se encorajar, se você lutar, se você tiver vontade, cara, de sair da mediocridade, de vencer, é possível, cara. Eu acredito muito que é possível a gente ter uma vida bem boa, sabe? Uma vida onde a gente possa fazer boas viagens, onde a gente tenha uma família, cara, uma família... Pô, pensa você ter uma família assim, você ter seus filhos, um dinheiro para pagar boa escola, você ter um bom carro, uma boa moto, uma boa casa, fazer boas viagens, pagar uma educação para o seu filho, sabe? Ainda que você não tenha forças para fazer por você, cara, mas você pode ter força para fazer pela sua família, pelos seus filhos, sabe? E essa é uma parada magnífica. Mas é isso que eu queria deixar de recado no dia de hoje aqui pra vocês. Tamo junto até depois do fim. E acompanha nós no canal, se inscreve, deixa um like. Se você gostou, deixa um comentário aí. Compartilha esse vídeo com alguma pessoa que esteja precisando, mano. Porque tem pessoas que às vezes tá num momento ruim da vida, de repente numa depressão ou algo do tipo. E eu acredito que um simples vídeo pode mudar. Assim como eu li na palavra da Bíblia de hoje, uma palavra, um encorajamento que você der para uma pessoa, ele pode mudar ali uma parte do dia, pode mudar o dia, ou de repente mudar até a vida de uma pessoa, tá? De repente dá um start na mente dessa pessoa, ela toma coragem, começa a treinar, a trabalhar, a se dedicar, a estudar, e a vida dessa pessoa muda, beleza? Então é isso que eu queria deixar no vídeo de hoje, mano. Muito obrigado a todos vocês e é nóis.